um campeonato. Isso que é muito triste. É verdade. E pensando na possível chegada dele, ou na provável agora chegada dele, PVC, essa questão dos 6 meses, ou de acabando o contrato lá, ele ficar por mais tempo, como que ele está trabalhando isso? É claro que precisaria ainda o tempo rolar para ver como será o primeiro semestre do Neymar, né, para ver as opções que aparecem, mas inicialmente a ideia é voltar para a Europa ou é ter um vínculo maior com o Santos até a Copa de 2026? A ideia é ter 6 meses. E depois entender o que aconteceu nesses 6 meses. O Modeste está escrevendo isso também, mas a ideia é o seguinte: no final de 6 meses, ele está livre de qualquer vínculo, seja com o Al Hilal, seja com o Santos. Claro, sempre considerando que o Al Hilal está perto de assinar a rescisão. Neste caso, em julho, ele pode ter proposta do Manchester United, do Chelsea, do Atlético de Madrid, da Juventus, do Milan, da Internacional. Acho que não vai ter de Real Madrid, Barcelona, Manchester City, mas é um segundo escalão, não o primeiro escalão da Europa, mas o segundo escalão da Europa, grande, Manchester United, por exemplo, pode ter proposta. E aí, nesse momento, você vai dizer o seguinte: bom, eu posso ter um contrato de 100 milhões de reais de luva, 100 milhões de euros de luva, e vou para lá, ou eu posso entender que, porra, mas tá tão legal aqui, que eu estou me recuperando e vou jogar a Copa do Mundo ano que vem, e estou feliz, e estou jogando futebol feliz, e vou jogar por 3 anos. E aí, acerta uma prorrogação do contrato. Claro, se o plano de marketing fracassar, não tem prorrogação de contrato. Se o plano que a gente está falando existir, que pode não existir no cenário que eu estou descrevendo que houve 15 anos atrás, se ele existir, você vai dizer: pô, mas tô tão bom, vou ficar aqui, estou me recuperando, estou jogando bem, as pessoas estão falando sobre mim, eu vou para a Copa do Mundo. Ou então ele vai olhar e falar assim: pô, mas eu tenho uma proposta do Manchester United ou do Chelsea e vou. E de repente não tem proposta nenhuma. Ou seja, pode ser um fiasco também, claro que pode. O Neymar pode não conseguir jogar bem, não ter proposta em lugar nenhum e nem o Santos querer. Tudo pode acontecer, ainda mais no futebol. Agora, esse efeito Neymar já está chegando no Santos. Tem jogador, André Hernan, que já está pensando em renovar porque tem o sonho de jogar com o Neymar? Sem dúvida. Por exemplo, o Guilherme. Ontem a gente trouxe a informação de que está renovando o contrato e já está na fase final da troca de documentação para uma extensão de 2 anos, vai até final de 2027. Agora, o Guilherme, que é um jogador que é útil ao Santos, tem sido útil, é o artilheiro do Paulistão hoje com 4 gols, 3 jogos e 4 gols. E o Guilherme até brincou, né, no intervalo, quando foi entrevistado pelas TVs, sobre a questão de comemorar o gol fazendo a brincadeira, né, a comemoração do Neymar e assina. Ele fez a comemoração fazendo a careta do Neymar, né, com a lá Neymar e depois a assinatura, tipo, assina aí, vem. E aí depois botou na conta dos filhos. A filha é desenhista e o filho gosta de comemorar como o Neymar, né? É um fanfarrão, né? E foi legal porque ele falou que os filhos acham que o Neymar é o segundo melhor jogador do mundo. E o primeiro é ele. Porque o primeiro é ele. Mas o Amado, como a gente chama ele de Amado, ele chama todo mundo de Amado, né, o Guilherme, é o Amado. Ele é um fanfarrão. Mas assim, o que eu sei, conversando com pessoas próximas a ele, quem trabalha com ele no dia a dia, me diz, o Guilherme teve proposta para sair, ele teve futebol turco atrás dele, teve China, teve árabe, e também teve até o Flamengo sondando ele na última janela, né, uma sondagem para ver condições, quando o Santos ainda estava na Série B. Mas o fato dele renovar até 2027 é muito em função desse efeito Neymar. É a mesma coisa com o David Washington, que os empresários estão tentando destravar com o Chelsea um empréstimo para o Santos por uma temporada. E o jogador quer jogar no Santos por empréstimo, porque está lá na reserva do Chelsea, por causa dessas notícias de que o Neymar está voltando, a possibilidade do Neymar voltar é cada vez maior. Então, é um efeito Neymar já causando dentro do elenco e quem pode chegar no Santos. Isso pode ser positivo, né, Emily? Aliás, o Guilherme, ele vem contribuindo muito. É uma das boas notícias do Santos nesse ano de 2025, nesse inicinho. Ele tem 4 gols em 3 jogos, é um jogador que se dedica muito, que se doa muito e que vem contribuindo já para esse time do Caixinha.
Eu acho esse efeito Neymar, eu acho uma coisa muito bacana, assim, porque não é uma coisa que a gente vai conseguir medir. O Corinthians agora está falando de efeito Memphis, né? Não é uma coisa que você coloca numa planilha. Então é difícil você falar disso concretamente, mas eu acho que são essas as coisas mais importantes do futebol. Não é a planilha, não é o que o cara o salário, isso importa, mas assim, o que mais importa para mim, da maneira como eu vejo o jogo, é o tipo de afeto que o futebol faz circular. Então, o Guilherme pode ficar, outros podem chegar, a torcida vai ter mais paciência, a torcida vai mais para o estádio, a torcida vai comprar mais camisa, vai ter mais crianças, meninos e meninas, falando, eu vou torcer para o Santos, porque o Neymar está nesse time. Tem uma série de coisas que podem acontecer e que a gente não consegue medir. E hoje em dia no futebol, se você não mede, então não aconteceu. Eu sou radicalmente contra isso. Então, assim, acho até que o Neymar pode vir, esse Neymar imaginário do qual a gente está falando, né? Porque é uma ideia de Neymar, pode vir, pode nem tecnicamente jogar tanto assim, mas ele terá deixado, mesmo que sejam só 6 meses, talvez ele tenha deixado um legado de afeto em Santos. Eu acho isso muito importante. E assim, a gente, claro, tem a obrigação de questionar a condição do Neymar, a gente tem a obrigação de perguntar que tipo de Neymar vai chegar no Santos, né, se concretizar essa negociação, essa transferência, mas o torcedor do Santos, lembra quando o Neymar estava em recuperação e estava com a muleta? Se o Neymar de muleta dentro do campo, com o uniforme do Santos, o torcedor do Santos está aplaudindo, porque o torcedor não quer saber a condição, o torcedor do Santos quer o Neymar em campo. Quer a figura, quer o ídolo, quer o cara que levantou Libertadores, que ganhou a Copa do Brasil, que ganhou todos os títulos com o Santos antes de ir embora para o Barcelona. Então, é um santista que está tão machucado com o rebaixamento, com campanhas ruins, com más administrações, que a chegada do Neymar traz um alívio assim absurdo. Então, o torcedor do Santos, você vai conversar com eles na rua, você vai falar você vê nas redes sociais as interações, eles não estão nem aí do jeito que o Neymar vai chegar. Eles querem mesmo o Neymar. E tem um outro detalhe, teria esse efeito se fosse para o Flamengo, se fosse para o Corinthians, se fosse para o São Paulo, porque o que o Neymar representa, assim, eu tenho infinitas críticas, é fácil achar as minhas críticas, mas o que o Neymar representa é uma ideia de futebol da qual a gente, enquanto brasileiros e brasileiras, abrimos mão. Ele representa o futebol divertido, alegre, musical, o drible, a malandragem que é positiva, a boa, a malandragem permitida. É claro que faz tempo que ele não é esse cara, né? Mas ele representa isso. Então, ele teria esse efeito em qualquer time que ele vá, porque ele está trazendo com ele uma simbologia que está morrendo no futebol brasileiro. Então, a isso eu me associo, a essa ideia, a esse Neymar imaginário. Falando em efeito, Abel Ferreira, do Palmeiras, mudou um pouco o discurso dele depois do efeito da última coletiva. A gente vai saber daqui a pouco, na volta do break, a gente continua no YouTube. Já voltamos para falar de Palmeiras e também desse clássico em que o Palmeiras venceu o Santos por 2-1. Vamos lá, hein? Chegou a hora da bagunça, como o André Hernan gosta eu levantei. Cadê o café, hein? Cadê o café?